Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, mais uma semana. Hoje é dia 22, o mês é março, o ano é 2021 e é claro que é sempre uma oportunidade para que nós possamos continuar esse nosso relacionamento comercial que já dura mais de 20 anos aqui na Prime TV. E para a nossa alegria, a alegria da nossa produção, nós estamos recebendo o magistrado, o juiz e também comandante da Marinha Mercante. Que prazer, que honra em receber Vossa Excelência, o nosso juiz, o nosso comandante, Dr. Wesley Coller. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tadeu, boa tarde a todos os nossos amigos de São José, de Florianópolis. Eu estou muito feliz em retornar e vamos... Hoje nós temos 3 histórias adultas. Tirem as crianças da sala. Todas essas histórias ocorreram a bordo do navio Lloyd Argentina, onde eu e outros colegas oficiais, estagiários, vamos dizer assim, praticantes, estávamos completando o curso de formação de oficiais da escola. Todos no Lloyd Argentina, éramos 5, sob o comando do comandante Ernesto Calandrini, a quem já me referi diversas vezes aqui. Atenção, família Calandrini e, ao mesmo tempo, família Coller. Eu não sei, não tenho a menor ideia se o comandante Calandrini conheceu alguma dessas histórias. Nós estávamos ancorados em Macau, um porto saleiro do Rio Grande do Norte, carregando sal bruto aqui para o sul, e ao término do expediente o imediato liberou alguns que quisessem ir para a terra, mas teriam que voltar só no dia seguinte, porque a passagem pela barra era perigosa e a lancha podia emborcar. 3 oficiais, 2 ou 3 se candidataram, mais o chefe de máquinas, que era um sessentão de 60 e poucos anos, me parece que já aposentado inclusive, e eu também me candidatei e fomos. Fomos à terra. Quando nós chegamos lá, não havia energia elétrica pública, só alguns geradores particulares. A cidade era bastante pobre, nenhuma rua calçada. Nós só vimos luz elétrica passando na frente de um culto, que depois viemos saber que era um culto evangélico. O que fazer? Ora, para o mercante em terra, ele procura uma boate, vai tomar um drink, vai interagir com alguém, e foi o que nós fizemos. Chegamos à boate, sem luz elétrica, não tinha cerveja porque não tinha energia, os drinks só, ou cachaça ou drink dreia. Nós preferimos o drink dreia. A sobremesa, o tira-gosto era muito bom, era camarão, e nós gostamos bastante. O piso da boate era de barro batido, mas esse barro batido tinha umas protuberâncias, né, que fazia com que a gente dançasse com cuidado. Na vitrola, a pilha, só tocavam 2 discos, antiquíssimos, Valdir Soriano e Roberto Miller. E eu já fiquei pensando, que passeio que eu escolhi, vou ter que passar a noite aqui. Lá pelas tantas, uma garota se engraçou, e eu também, e daqui a pouco a gente estava dançando. Quando estava do meio para o final da dança, chegou um rapaz que fazia às vezes de garçom, de segurança e de faxineiro. Ele chegou e colocou a mão no meu ombro e disse, bem no meu ouvido: essa rapariga aí é do coroné fulano. Ele mora a 4 léguas daqui. Só vem cá para ver ela. E pela hora já está para chegar. Aí eu terminei a dança, fui para o lugar que eu estava, como dizia minha mãe, baixei o facho e fiquei sossegado lá. Na hora que nós saímos, ficamos lá curtindo, mas na hora que nós saímos, o chefe de máquinas foi o único que trouxe alguém. Ele trouxe uma menina e já na Kombi ele ficou dando umas indiretas para nós, como se só ele pudesse fazer aquilo. Quando chegou no local em que nós tínhamos que saltar da Kombi, o rapaz falou, é aqui. Eu olhei para o lado e meio que identifiquei
que era o local do culto, mas eu duvidei que era aquilo. Aí disse, o culto foi aqui? Ele disse, sim, até às 9 da noite é culto evangélico. Daí em diante é hospedaria, podem saltar, não tem luz elétrica. Aí nós saltamos, o gerador já estava desligado certamente, e havia umas redes lá penduradas, e a gente sacudiu, pendurou do outro lado, e eu fiquei pensando, bom, eu agora, era muito próximas uma das outras, e eu fiquei pensando, bom, eu vou ter que aguentar alguns ruídos noturnos aqui do casal, e não estava muito feliz. A moça logo disse assim, vou tomar banho. Aí foi tomar banho, e o chefe ficou conversando com a gente, zoava muito com a gente, eu já nem ligava para aquilo. Quando ela voltou, ele, cheio de energia, disse assim, agora eu vou tomar banho. E ele entrou no banheiro. 1 minuto depois, eu me surpreendi com a garota pulando na minha rede, e aí eu não resisti. Foi um rala e rola, deu uns amassos nela, e então eu pude me vingar do chefe de máquinas. Essa é a primeira história. A segunda história ocorreu no porto de Rio Grande, também no Lloyd Argentina, e eu estava com nessa viagem eu estava com mais 4 colegas mesmo. O primeiro oficial do navio era um rapaz chamado Eurípides, era um gozador muito irreverente. Aos domingos, os portos brasileiros ficavam abertos para receber visitação pública. Vinham famílias inteiras visitar. O navio tem uma atração muito grande, as pessoas querem ir mostrar para os filhos, para os adolescentes e tal. Eu mesmo recebi freira visitando, recebi moças que iam ou vinham do culto evangélico com a Bíblia na mão, elas queriam conhecer, as levavam à praça de máquinas. E as moças que trabalhavam em boates também tinham oportunidade de vir atender a domicílio, no caso a bordo. E quem quisesse esse atendimento, deixava a porta do camarote aberta. Eu estava lá e fui fazer alguma coisa perto, fui no corredor, e passando na porta do camarote do primeiro oficial, do Eurípides, eu ouvi um barulho de muitas vozes, eu entrei, olhei, em resumo. Havia um colega meu, estagiário, praticante, que ele se gabava das suas capacidades sexuais. E ele se gabou na hora da visita, e o Eurípides disse para ele assim, eu só acredito se tu fizer na minha frente. E o rapaz respondeu para ele, faço, com 2 condições. Eu escolho a mulher e você paga. Tire as crianças da sala. E aí, o Eurípides começou a preparar o ambiente. Tinha no mínimo 6 pessoas ali. A menina veio, foi para um beliche apertadíssimo, para uma pessoa só, ambiente do navio tudo apertadinho. E aí, ela deitou-se, ele tirou a roupa e deitou-se, começaram umas piadas, e o Eurípides disse o seguinte, olha, não vamos fazer barulho, deixa aí o rapaz e tal. E demorou algum tempo, parece que começou a rolar algum clima. Mas era um espetáculo tétrico, um negócio assim que eu nunca imaginei. Eu tinha 20 para 21 anos, eu não sabia se ficava ali ou se saía, resolvi ficar, o que o pessoal vai dizer de mim? Aí eu fiquei lá, e um pouco mais de tempo, parece que o clima melhorou, e eles começaram a se movimentar e tal. E depois de algum tempo, o meu colega fala no ouvido dela alguma coisa, murmura alguma coisa. E quando ele murmurou, a garota acelerou o movimento, ele também, mais alguns gemidos e tudo acabado. O primeiro oficial Eurípides salta de onde estava sentado e diz assim, negativo, você não completou o ato, eu só pago se você provar. O rapaz saiu despido do beliche, entrou no banheiro, ficou até a porta aberta, e o Eurípides daqui ficou fazendo um discurso para ele. Você não completou a conjunção carnal, coisa assim desse tipo, e não queria pagar o rapaz. A moça se recompõe, se levanta, coloca a roupa, se recompõe, nem sei se era possível se recompor naquela forma, estende a mão para o Eurípides e diz assim, quero o meu pagamento. O Eurípides não queria pagar. A pressão foi tanta, nossa, que o Eurípides acabou pagando. A moça foi embora, e eu, quando me lembro dessa cena, eu me pergunto como é que eu pude assistir aquilo.
eu estou aqui rindo de vergonha. Então vamos para a terceira e última. A terceira e última eu intitulei de Passarinho que Voou. Nós saímos de Rio Grande e fomos para Pelotas. Em Pelotas nós carregamos arroz para exportar para os Estados Unidos, o que foi feito. Ainda no Lloyd Argentina, da mesma forma que eu expliquei. Em Rio Grande eu tinha conhecido uma menina de boate que a gente dizia que ela era um showzinho, ela nem parecia que exercia a profissão mais antiga do mundo. E ela então se engraçou comigo e eu com ela e rolou um certo afeto. Quando eu voltei lá, que foi dessa vez agora dessa história, eu tive mais afeto ainda por ela, parece que ela correspondeu também, e eu cometi um ato que até hoje eu me pergunto por que eu fiz aquilo. Eu a convidei para viajar escondida no navio de Rio Grande para Pelotas. A viagem é curta, um dia e pouco, nem me lembro mais se chega exatamente um dia, depende da velocidade do navio. E eu fiz aquilo muito pela influência que os oficiais causavam para nós. Aquilo era uma espécie de iniciação para a profissão. E todo mundo queria fazer isso, porque as empresas que permitiam, a Fronap não permitia, para onde eu fui depois, servi lá por quase 26 anos, a Fronap não permitia e só se apresentasse certidão de casamento. Mas eu estava no Lloyd e a coisa era um pouco mais liberal, mas eu também não sabia. De todo modo, era proibido. Muito bem, eu então convidei a menina, comentei lá com meus colegas, e quando eu comentei, um deles disse para mim assim, olha, a menina também, eu tenho também uma garota escondida e ela vai comigo, ela é colega da que está com você. A gente sentia um frio na barriga imenso, mas esse frio na barriga era um desafio que a gente queria cumprir. Muito bem. Por que era perigoso? A gente podia ser mandado de volta com uma simples canetada do comandante e poderíamos até, quem sabe, perder o direito de chegar a oficial. A escola podia nos dar um castigo de esperar 6 meses ou de voltar a fazer outra praticagem, tudo podia acontecer e não era bom. Mas eu resolvi fazer isso e fiquei quietinho e levei a garota. Só que eu me dei muito mal. No início da noite eu me recolhi para o camarote, para gozar das delícias de uma companhia feminina, e nós brigamos, e a garota saiu do camarote e foi embora. Eu nem fui atrás dela, e a dormi. No dia seguinte, eu levantei, fui cumprir lá uma faina com o imediato, e ainda tive que ouvir o imediato dizendo o seguinte, não adianta esconder, parecia que ele estava falando comigo, fazendo uma faina e falando, não adianta esconder. A gente sabe que tem passarinho na gaiola, porque até o jeito do cara andar é diferente. Só que para mim, eu acho que eu estava com um jeito igual, porque o meu passarinho fugiu da gaiola. Então é isso, termino por aqui. Eu aproveito para desejar a todos boa idade nova para São José, né, todo o município que comemorou aniversário de fundação, de criação, no dia 19 passado agora, na sexta-feira, e Florianópolis, que é amanhã. Essa terra maravilhosa do estado de Santa Catarina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.